Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo está com todos nós. No vídeo anterior, em relação a assuntos de casamento, no diabo, de acordo com a Escritura, mas Deus cria apenas dois tipos de sexo diferentes, que a Escritura chama macho com fêmea, ou homem ou mulher. Também explicava nós que é Deus que põe qualquer ser humano nasce com sentimento perverso, ou com comportamento estranho, homem com comportamento de mulher e mulher com comportamento de homem. Mas sim que ele é próprio ser humano que adota esse tipo de comportamento. Uma vez que no diabo, mas Salomão falou, mas Deus cria o homem de uma forma perfeita, mas é nós homens que te busca muita complicação na nossa pessoa. Então quer dizer que Deus que tem culpa. Onde também que no diabo, mas muitos homens que estão hoje com sentimentos para homens, mulher para mulher, é uma educação que dá diverso, muito desse. E outros é que na casa, mas foi amigo ou amiga de mãe ou pai, ou pessoas próximas, que cativa aquela criança para aventurar aquele que dá hoje. Assim como por dálidas, é aquele que é possível, que mais tarde vai ter um coach. Assim também no setor, na segunda parte. Mas muitos homens que hoje estão com sentimento para homens, e mulher para mulher, mas também culpa que está na ninguém que é que na esse próprio. Para morrer. No livro de Mateus, para um pouco explicar para morrer, não tem que ler alguns versos bíblicos. 6:23 está escrito o seguinte: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Usei que nunca entendo aquele versículo. Jesus Cristo explicando, mas se nos olhos foi mal, todo nosso corpo está cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de nós é treva, que tremendo treva é aquele que está dentro de nós. Quer dizer que muitas pessoas que hoje estão com sentimentos perversos enamam-se de uma seguinte forma: em comunhão com Satanás, por dentro e por fora, começa a transmitir uma mensagem que ele mesmo busca. Que mensagem? Se ódio aquele homem finca em um determinado homens, com alguns aspectos que chamam a atenção, que é ser próprio concupiscência que carrega. Surgir um pensamento, ou se o olho começa a falar assim: olha, aquele homem é bonito, ou aquele mulher daquele que é mulher é bonita, e tem bom corpo, e tem bom peito, e tem bom seio, e tem bons lábios, e tem bom querer. Quando depois que se o olho observa aquele coisa ali em comunhão com o pensamento satânico, e dizendo que casa para tentar convencer e para atacar nesse assunto ali, bem deu uma outra complicação. Homossexual é um sentimento que alguém que te cria nem ele. E te surge também de que forma ali. Para além de que esse que vem diverso, também aqueles que vem carregado. Aquele que homem, que depois que olha um homem, que olha dentro um homem, se coração que inteligência está convencendo. Ah, forte homem bonito, forte homem atraente, forte homem gostoso. Que mulher automaticamente sentido com o olho na mulher. Se próprio olho começa a trabalhar em comunhão com o pensamento, contrário a sua própria natureza. Ah, forte mulher bonita, e tem bom corpo, e tem bom anca, e tem bom quili. Automaticamente te carrega aquele pensamento e sentimento.
ali te leva Satanás a ganhar vantagem dele. E ele mesmo começa a adotar uma outra postura aqui no telejar. Se o buúdio é mau, tudo o corpo te torna mau. Se o buúdio ali, porque controla hoje determinadas coisas, o corpo te corrompe, de acordo com a escritura. Homossexual, ou lésbica, ou bissexual, é um sentimento que o próprio ser humano também adota nele. E uma que adota, luta contra a sua própria natureza, que mata aquele desejo e vontade que Deus põe nele. Aquele que é homem para mulher e mulher para homem. Homem que começa a luta para matar, automaticamente, aquele que escolhe está desenvolver dentro dele. E aquele que Deus põe está morre. Também dá um outro acontecimento que não também olhar mais para frente. Por isso, que no livro de Jeremias explicando ainda o seguinte, 17:9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engana tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Quem é que entende o coração humano? Que existe nada nesse mundo que te engana tanto como ele. A ele é mais enganador do que o próprio Satanás. Foi ele que engana demônios, que torna demônios. Quando o coração perverso ali casa com o companheiro na coisas perversos, levou o corpo ali a corrompe. E aquele desejo que está dentro de bom que Deus põe, também torna trava. Para modo de pensamento, o ódio, mais demônios, te corrompeu a vontade que Deus põe dentro de bolha, na própria natureza que é. E por isso que o sentimento de homossexual é em coisa que o homem não se conhece, mas em coisa que o homem também adquire, se crê também, é te deixar. Estilo no corpo, aquele que o homem te busca tem estilo de mulher para homem, é que não se conhece. Provas de que linhas de qualquer menino que nasce, aquele que é macho, nasce com sua própria natureza masculina. Aquele que é fêmea, nasce com a própria natureza feminina. Quer dizer, que Deus faz homens se mostrar em Eclesiastes perfeito, mas sim homens que têm em busca muitas invenções. E a hora que o coração e o ódio convenceu, automaticamente tu começa a não se sentimento perversos. Que sentimento? Se foi homem, tu começa a sentir vontade e desejo para homem. E a hora que tu começa a sentir vontade e desejo para homem, Satanás começa a trabalhar com o ou contrário à própria natureza. Tu também começa a sentir desejo e vontade dentro do homem. Aquele que a mulher também começa a sentir vontade e desejo dentro da mulher. A própria natureza te mostrou ele contra. E por isso que nenhum homem que é bissexual ou homossexual nunca engravida. Nunca também é menstrua. Nenhuma mulher que te vive com mulher lésbica nunca é engravida. Nunca também é que te deixa de menstruar. Ou seja, tudo mês te entra na menstruação para o próprio ser natureza está mostrando, mas sim que é criado. E se luta contra sua própria natureza te torna bem bastado, original. Aquele que homem te torna homem, te vive com mulher e te tem uma família. Aquele que é mulher te vive com o homem e te tem sua própria família, para modo de sua própria natureza e assim que é criado. Mas, se luta contra sua própria natureza, Deus te respeita sua liberdade. Na sua parte, nós também entendemos, mas quando Deus respeita sua liberdade, é Ele mesmo que te parte para e Deus também te larga fora. Por isso que homossexual, ou bissexual, ou lésbica, entre outros nomes que são dados hoje, são coisas que o próprio homem bem me quer.
é tapar-se de dois motivos. É tapar-se de berço, não pode que a criança não se colhe mais em comunhão com demônios, na pessoa leva em torno que alguém que é torna, uma vez que é convencido, seu coração convencer de si, e parte para aquela coisa. Aquele que acha na infância é bem de querer, mediante o que os pequenos. Se o outro te finca aquele que homem é homem, pode o corpo do homem, pode o forma do homem, pode o aspecto do homem, pode o beleza do homem. Cada vez que bata o olho, o coração está bata enganando. Aí é bonito e belo. Que ali, a bobonância com o sentimento, sim, para o homem, que é engano posto para Satanás no coração, você toma, você acredita, o próprio natureza te começa a mudar. Você começa a sentir sentimentos estranhos dentro de você, para a primeira vez. Assim como Satanás sente para a primeira vez sentimentos estranhos de malança dentro dele, por causa de sua observação satânico, assim também você começa a sentir algo estranho dentro de você. Para modo que dá aquele tipo de coisas de penância na boa. E você acima, que vontade ali, você também colhe ele mais tarde. Você também colhe sentimento perverso. Por isso que Deus é tão justo que quer fazer assim. Foi boa escolha e também julgou e condenou baseado na própria escolha errada. E por isso que a Escritura fala, mas Deus cria macho, cria fêmea. Macho é por com vontade por fêmea e fêmea por com vontade por macho. E que ali, que assim de vontade de Deus também organiza outras coisas que é casamento. Mas Deus que põe um homem com vontade para homem e nenhuma mulher com vontade para mulher. Mas foi aquele próprio homem ali que põe aquele coisa nessa pessoa em comunhão com Satanás para dentro para fora. Quer dizer que Deus quer que não entende. Mas casamento, de acordo com a Escritura, deve ser realizado entre um homem com mulher. Não entre homem com homem, nem também entre mulher com mulher. Qualquer que pisa lá, essa escolha que Deus que põe em si. Mas há muitas coisas a pôr dentro desse assunto ali. Que ali, se qualquer alguém que quer pedir um esclarecimento maior dentro desse assunto ali, então explica ainda melhor. Qualquer alguém que tem aquele tipo de sentimento perverso ali, que ouvindo para esse assunto ali, ele entende bem o que você está falando. Ele entende bem pura verdade que você está falando. Mas que ele me começa a perceber pela primeira vez quando eu clina e finca-se olho nas coisas que devia odiar e aprova. Coisas que devia provar e não ser um sentimento perverso. Na terceira parte, nós também entendemos quando o homem deixa que se olhe o coração convencer, automaticamente Deus tem que respeitar essa escolha. Paz e graça em nosso Senhor Cristo conosco e que Deus conceda um dom de fogo de vida até nosso próximo encontro. Sim, Deus conceda um dom de fogo de vida.